Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de um caso que talvez não seja muito comum para vocês, que é um exemplo onde você tem duas variáveis qualitativas e uma variável quantitativa. Olha, esses dados que eu estou mostrando para vocês vêm daqui. Você clica aqui em abrir, Open, Data Library, e aqui em 3, a nova, né? Esse daqui é esses dados, né? Eroct Pictures and Love, né? São esses daqui os dados. Então, basicamente, você tem um estudo, né? Foi feito um estudo com 223 participantes, né? Esses participantes eram homens ou mulheres, né? Então, está aqui o gênero, homem, mulher. A idade de cada um desses participantes está aqui, né? O tempo que esses participantes estão num relacionamento está aqui, né? E você imagina o seguinte, que qual que foi o estudo que foi feito, condições. Foram apresentadas figuras de nu, da Playboy e da Penthouse para essas pessoas, e eles tiveram que falar, né, dar uma nota do quão atrativo essas figuras pareciam para eles, né? Então foram mostradas figuras de nu e figuras de arte abstrata, né? Então mostrava para um homem uma figura de nu e ele tinha que dar uma nota, né, de quão agradável aquela imagem parecia para ele. Dava uma imagem de arte abstrata, ele tinha que falar o quão atrativa era aquela imagem para ele, né? Aqui também tinha uma escala do amor que a pessoa sente pelo parceiro, né? Então você tinha que dar uma nota, ó, meu amor pelo meu parceiro, numa escala de 20 a 120 é tanto. E aqui você tinha que dar uma nota também, né? Os participantes tinham que dar uma nota para o quão atrativo o parceiro parecia para eles, né? Você imagina que mais à frente a gente vai discutir melhor esses dados, né? Você imagina que é um caso onde você tem 5 variáveis quantitativas e 2 variáveis qualitativas, né? Por enquanto, a gente vai se ater apenas em duas variáveis qualitativas, nas duas variáveis qualitativas e uma variável quantitativa, né? Você vai dizer para mim o quão agradável, né, são as figuras, né, de nu ou de arte abstrata para homens e mulheres, tá? Então você tem desculpa, eu cliquei aqui, mas aqui, a average pleasantness, né? Então, o quão agradável essas figuras aparecem para os participantes do estudo, né? Então, aqui são as notas e aqui são as variáveis qualitativas, né? Homem, mulher e nu e arte abstrata. Então, a primeira pergunta vem, tá, mas eu tenho homens e mulheres, né, que viram figuras de nu e de arte abstrata. Bem, talvez eu possa pensar em cada uma das variáveis qualitativas primeiro, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em estatística, eu venho aqui a average pleasantness, eu vou dividir pelo sexo, né? Eu vou dividir pelo sexo. Então tá, as notas. Então eu tô dando as notas, né? De acordo com o sexo, né? Não importa se é nu artístico ou se é nu ou se é arte abstrata. Então, você tem aqui as médias relativamente parecidas. Eu vou fazer um box plot para ver se isso daqui me ajuda a vislumbrar qualquer conclusão. Então, fiz aqui o box plot. Você imagina que, de uma forma geral, as notas dos homens e das mulheres não foram muito diferentes, né? As notas dos homens e das mulheres não foram muito diferentes, né?
incluindo arte abstrata e nu. Bem, então eu posso vir aqui fazer um teste T para amostras independentes. A minha variável quantitativa vai ser o average pleaseness, né? O quão as figuras aparecem agradáveis para mim, e vou separar por gênero, né? Então eu vou fazer aqui meu teste T. Meu teste T está falando que a average pleaseness, e aqui eu estou colocando o gênero, né? Bem, meu teste T está falando que é diferente de homens e mulheres, que entre homens e mulheres a gente tem uma diferença, né? Então a gente pode fazer um gráfico descritivo aqui, né? A gente pode fazer um gráfico descritivo aqui. Olha, o meu box plot, você imagina que o meu box plot, a mediana das duas populações até parece próxima. Isso daí me levou a imaginar, né? E também você imagina que as médias não são tão diferentes, né? Que talvez as notas dadas por homens e por mulheres, né? Independente de ser uma figura de nu, ou de arte abstrata, poderiam ser semelhantes. Mas o teste T para amostras independentes, né? Ele me falou que não, que as notas de homens e mulheres são diferentes. Então, quando eu coloco aqui, né, eu vejo que as notas dos homens foram maiores que as notas das mulheres. Agora, eu posso querer ver esses resultados do ponto de vista não de sexos, né, homem ou mulher, mas eu posso querer ver do ponto de vista de nu ou de arte abstrata. Então, eu posso fazer um teste T aqui, um teste T para amostras independentes. Agora, eu vou querer considerar a override pleaseness e vou querer considerar agora a condição, né, que é nu ou arte abstrata. Aí ele vem aqui e fala para mim que não tem diferença das notas de nu para arte abstrata. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar o descriptive plots. O descriptive plots mostra para mim que realmente, né, não tem diferença das notas, não tem uma diferença estatística significativa das notas da arte abstrata para o nu, né? Então não tem diferença. Não tem diferença as notas da arte abstrata para o nu. No entanto, eu sei que a nota das mulheres, as notas no geral que as mulheres deram, é maior que a nota dos homens. Então, como é que eu posso comparar esses dois fatores, né? Você imagina que eu tenho um fator quantitativo e dois fatores qualitativos. Será que tem alguma interação entre esses dois fatores, homem e mulher, nu e arte abstrata? Então, um jeito de eu ver se tem alguma interação entre esses dois fatores é eu fazer uma nova. Só que agora vai ser uma nova 2x2. Né? Por quê? Porque eu tenho uma variável quantitativa e eu tenho duas variáveis qualitativas, né? Que é o gênero e a condição. Então, aqui eu pus para fazer minha nova, ele está calculando. Olha, ele fala que para o gênero tem diferença, né? Então, ele já me fala que o teste... Então, aqui ele vai me falar o que eu já sabia do teste T. Né? Em vez de eu fazer dois testes T, eu faço uma nova 2x2. Né? Ao invés de eu fazer dois testes T, eu faço uma nova 2x2. O que a nova 2x2 está falando para mim? O que eu já sabia do teste T, que tem diferença dos resultados entre os gêneros, né? Você pode ver aqui que os homens deram notas mais altas que as mulheres. E você pode ver que não tem diferença entre a arte abstrata e o nu. A arte abstrata e o nu deram as mesmas... são estatisticamente equivalentes os resultados. Mas será que tem alguma interação entre os dois fatores qualitativos, né, que é o gênero, né, homem e mulher, ou a condição, nu ou arte abstrata? Você imagina que
a interação calculada pelo teste da ANOVA, ele diz que sim, que há interação entre esses dois fatores, né? A gente pode, por exemplo, fazer um gráfico descritivo e colocar aqui as barras de erro, né? Então aqui eu tenho mulher e homem, e aqui eu tenho nudes e arte abstrata, né? Ou até talvez ficaria mais interessante se talvez fosse mais interessante se eu colocasse o gráfico por condição e separasse o gráfico por homens e mulheres e separasse por condição, né? Que foi exatamente o que eu tinha feito antes, né? Eu vou colocar o contrário, né? Eu vou colocar coloquei aqui arte abstrata e nudes, né? E aqui eu coloquei como os pontos, né? Mulher e homem. Ó, como você vê a arte abstrata, as notas para arte abstrata de homens e mulheres ficaram muito próximas. Então você imagina que homens e mulheres gostam da mesma maneira da mesma maneira da arte abstrata. Só que os homens gostam mais dos nudes do que as mulheres, tá? Então aqui que você observa que há uma interação entre a variável qualitativa gênero e a variável qualitativa condição, né? Você viu que os homens e as mulheres dão notas equivalentes, né? Desculpa, você tem aqui você tem no primeiro teste T que a gente viu, né? A Average Pleaseness, né? Você viu que os homens dão notas independente se é nu ou arte abstrata, os homens sempre dão uma nota maior do que as mulheres. Você imagina que, independente, né, de ser homens e mulheres, você imagina que a arte abstrata e o nu dão valores equivalentes, né? Quando você faz a nova 2x2, ele já te dá as informações que você sabia do teste T. Você imagina que os valores entre os gêneros são diferentes. E você imagina que as condições, né, nu e arte abstrata são equivalentes. Mas ele te mostra que há uma interação entre as duas variáveis qualitativas. Então aqui você observa que quando se trata de arte abstrata, homens e mulheres dão a mesma nota. Quando se trata de nudes, os homens dão uma nota maior do que as mulheres. Então esse é um jeito de você fazer uma nova 2x2, né? Bem, então até o próximo vídeo da nossa série, onde a gente continua discutindo esse mesmo banco de dados. Muito obrigado pela atenção de todos.